Oi, oi, oi. Eu hoje trago uma linda mensagem de Francisco de Assis para nós, para a nossa reflexão dessa obra. Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês. Ontem foi 4 de outubro, uma data bastante celebrada no mundo inteiro, né? E eu venho falar hoje de Francisco de Assis. Eu escolhi 2 capítulos desse livro para fazer uma reverência. O capítulo sobre a cura, né? Uma cura divina, e o outro capítulo sobre do Oriente ao Infinito. Nessa obra, é tão interessante que o autor espiritual vai situando esse diálogo de fé, vai falando de amor, vai falando de presença, a presença de Jesus acompanhando esse ser missionário na sua missão na Terra, né? E é interessante que no prefácio dessa obra tem a autoria de Bezerra de Menezes, e eu vou ler aqui um trechinho do que ele fala sobre Francisco de Assis. Ele diz assim: foi bom, foi justo, foi honesto, foi feliz, foi trabalhador, foi irmão, foi perdão, foi manso, foi enérgico, foi compreensivo, foi caridoso, foi carinhoso, foi pai, foi tolerante, foi humilde, foi pastor, foi santo, foi místico, foi homem, foi anjo, porque cultivou um jardim de virtudes dentro do coração, na presença do Cristo e na lavoura de Deus. Que coisa mais linda, né? Uma descrição dessa de Bezerra de Menezes sobre Francisco de Assis, né? Então, esse conjunto de virtudes dentro do coração é algo que vai destravar a vida de muita gente que conviveu com ele, que teve a notícia da sua existência, né, pelos milênios afora, e vai servindo de inspiração para a humanidade de todas as épocas, né? E quando a gente fala da cura divina, eu trago aqui um capítulo, né, bem interessante, que retrata uma visita, uma viagem de Francisco para Roma. E é muito interessante essa viagem, né? Porque Francisco, ele escolhe, pede inclusive uma criança para escolher quem seriam aqueles que iriam lhe acompanhar nessa viagem. E ele vai para essa região, a região para servir o Evangelho, onde o seu coração ardia de propósito, né? E de missão. E é interessante que quando ele chega nessa região, ele se hospeda numa casa modesta, numa estalagem. E ele conheceu um homem chamado José Maria, um homem bom, porém muito aflito. Ele estava aflito porque na sua casa, uma das suas filhas era acometida de uma enfermidade que na época não tinha remédio, não tinha cura, e ela vivia como que isolada no fundo da casa, né? Cuidada por uma outra pessoa que era paga para cuidar dessa jovem, né? Então essa jovem era uma alma pura, porém atormentada pelo sofrimento físico e pelo abandono da própria família, né? E o pai, movido pela fé, pediu a Francisco, quando esteve ali naquela hospedaria, rumo a Roma, que lhe desse uma palavra de esperança, que lhe desse um conforto espiritual. E Francisco diz ao pai, né, meu irmão, é bom confiar mais em Deus. A fé é a chave que abre muitas portas, inclusive as portas dos milagres, os milagres da cura, da paz, né? Vamos esperá-lo trabalhando com amor, pois Deus não esquece
o trabalho honesto. E naquela noite, José Maria dormiu em oração. Francisco, em comunhão com o alto, rogou a Jesus pela filha dele enferma. O quarto se encheu de luz e as duas mãos invisíveis tocaram o corpo da jovem. Filetes de energia percorreram o corpo e ela foi tomada por um calor divino. O ambiente tornou-se luminoso e a cura se deu naquela noite diante do olhar emocionado dos presentes. A jovem, que antes vivia atormentada pela dor, levantou-se sorrindo e a casa inteira exclamou: graças a Deus, Ele nos ouviu. Francisco, humilde, apenas respondeu que o verdadeiro milagre era o amor e a fé que renasce no coração. E antes de partir, deixou ali, sem que eles percebessem, saiu numa madrugada, um recado, né? O trabalho, quando é feito com amor e oração, e quem trabalha com alegria, não sente a manifestação da vida que não conhece. O primeiro dever do homem é trabalhar com o coração, porque isso é servir a Deus. E naquela estalagem simples foi presenciada a cura, a presença viva de Jesus, né? Que continua operando milagres na vida de cada um de nós, nos corações, né? Francisco seguiu seu caminho, levando no olhar o reflexo da luz divina que tocara aquela família. E desde então ecoa no tempo a certeza deixada por ele que Deus age onde existe o amor. Deus serve onde há fé e onde há caridade, né, se manifesta. Esse trecho é muito importante. E eu vou tentar localizar aqui no capítulo da cura, né? Da cura divina, na página 325. Então, encerrando esse capítulo, o que ele vai ver é que ele sai dali e todos entenderam a lição de renúncia de Francisco de Assis, e a liberdade, a fé, o amor, né? A administração dos dons sagrados, né? Que tudo ali que ele fez naquele percurso para chegar, inclusive até o Papa, né? Essa cura se deu antes dele se encontrar com o Papa, porque ele estava ali em Roma para ir se apresentar ao Papa, né? E essa cura, ela antecede esse encontro. Esse capítulo vale muito a leitura. Um outro capítulo que eu quero destacar nesse momento é o capítulo que fala do Oriente ao infinito. Francisco de Assis, nesse capítulo, ele é apresentado como um verdadeiro andarilho, né? E as condições de transporte da época, elas não eram favoráveis, né? As distâncias eram enormes e mesmo assim o sacrifício físico e o esforço se dava de uma forma muito intensa. E ele vai fazer essa caminhada, né? Tão espiritual, para levar essa mensagem de Jesus na direção do Oriente, né? Era um símbolo onde ali também, havia na antiguidade, né, despertado para a sabedoria divina, onde Jesus caminhou, onde Jesus escolheu os seus discípulos, espalhou ali o perfume do seu amor universal. Foi ali, naquelas terras quentes da Galileia, que ele vai
também na Judéia, que o Cristo viveu e ensinou, que o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós, ele não se limita aos templos, né? E Francisco de Assis vai seguir para aquela região com essa missão de levar ao Oriente, né? Essa missão, essa vibração, esse desapego que reacende das colunas da Itália, né? Uma missão tão nobre, o poder espiritual, e ele vai ali se encontrar com representantes de outras religiões, e ele vai falar do amor de Jesus, que todos nós estamos interligados pelo amor de Deus, né? E que todos nós temos o direito de nos sentirmos integrados ao Evangelho, que a verdadeira defesa não é a defesa da terra, mas é a defesa do amor, é a defesa dos direitos sagrados do Evangelho, né? E Francisco, nesse capítulo, traz esse exemplo máximo de amor, muitas vezes dentro do mínimo de compreensão, onde os frutos dos concílios feitos em nome de Deus, em nome do Cristo, eram quase sempre para estabelecer ordens, né? Para ordens de vingança, de prepotência, e que não estabeleciam a representatividade desse amor e dessa graça divina que se espalhava para todos os seres da terra, que Jesus não veio somente para uma região. E a comunidade franciscana já compreendia esse domínio das forças inferiores, né? E que muitas vezes invadia os centros religiosos e até os dirigentes para tornar os demais como inimigos, como implacáveis, cheios de ódio, de competição. E aquele não era o sentimento do amor do Cristo. E Francisco de Assis sai nessa missão, desassombrado, né? Para falar para aqueles espíritos, né? Do conceito comum, que é a alma iluminada pelo amor, né? Ele foi ao encontro do sultão Meleque El-Camel, né? Com um dos seus discípulos, pela autoridade do seu amor que lhe conferia, como um verdadeiro instrumento de amor. Os seus sentimentos eram exatamente de trazer luz para a consciência, enriquecer aquelas mentes com a felicidade do Evangelho, trazendo por excelência o exemplo de Jesus Cristo, a ternura, o amor do Mestre, né? Então os frades franciscanos levaram essa paz, levaram essa mensagem de esperança, né? Humildemente, quando ele pede licença ao chefe muçulmano, cumprimentando, beijando a sua mão com todo respeito, né? Ele vai ter ali uma indagação do sultão. Que ventos te trazem aqui? Em tempo de guerra, né? O que é que você veio fazer aqui? E ele vai falar da guerra, né? Que as guerras, elas nascem da ignorância humana, né? Que muitas vezes levam o nome de Jesus nas batalhas, mas é um engano, é um ledo engano colocar essas batalhas como se estivéssemos agradando a Deus, a Jesus, né? Ele chama de hipócritas, né? Ele chama essas batalhas como batalhas que aconteceram nas cruzadas, né? Que matam os enfermos, matam os mutilados, e
não trazem glória nenhuma espiritual. As honras não agradam a Deus, né? E ele pede desculpa por estar falando com tanta profundidade, de liberdade, né? Falando de vencer tudo isso da Europa para o Oriente, falando de amor, não é? Porque o chamado de Deus era o chamado de amor, e ele foi o embaixador do amor. E que Deus não se agrada dessa matança dos seus filhos, né? Essas guerras não agradam a Deus. E ele vai falando que Jesus Cristo, que nós pregamos Jesus Cristo, a humanidade pregou Jesus Cristo na cruz. E que nós não devemos colocar outra cruz para os nossos semelhantes, achando que dentro dessa cruz nós vamos agradar ao Cristo, né? Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, ele nos fala de paz e deseja que toda a humanidade viva para o bem, para o amor, para as virtudes do seu evangelho, que os homens que dirigem as nações, eles ainda não entenderam a proposta do evangelho. Francisco diz, né? Eu não quero cansar os seus ouvidos, nem enfadar o vosso coração com teorias. Eu apenas rogo paciência, né? Para aquilo, vejamos o quanto ele era profundo, né? O quanto ele trazia essa presença do Cristo na voz, no pensamento, no coração. E aí ele vem falar que nós pertencemos a uma só nação. E essa nação é comandada pela lei de amor, não é? E que um dia a humanidade vai entender que quantas viúvas existem na terra, quantos órfãos, por conta do ódio, por conta do desamor, e que isso não agrada o Cristo de Deus. E com isso, ele vai falando nesse capítulo, né? O quanto que nós ainda temos que avançar, né? E ele vai, no final, ele vai sentindo a presença de Jesus, né? Jesus envolvendo como um canal de Deus, um canal do céu, né? Onde ele absorvia toda essa luminosidade, né? Para trazer essa claridade por meio da sua palavra e daqueles que lhe escutavam. E ali nesse capítulo nós vamos encontrar uma indagação. Francisco, tu me amas? E ele responde, sabe que te amo, Senhor. Então volta para a terra em que nasceste. Aquele povo precisa do teu calor e da tua presença. O trabalho te chama com urgência nas terras onde fomos perseguidos, onde foram sacrificadas muitas vidas em nome da verdade. Tens no coração a semente do amor que carece ser plantada com boa vontade e carinho. Espero que a fé seja o clima do teu coração e que a esperança seja o ar que respiras. Procura trabalhar com a influência sem a influência da corrupção, perdoando sem interesse, da amizade lucrativa e doar o mais puro amor, sem que o comércio te afete os sentimentos. Não perca tempos com lamentações pelos que partiram, servindo de pasto à ignorância humana. Eles estão bem por terem cumprido seus deveres diante dos seus compromissos. Nunca peças o que não pode ser dado a cada alma em diferente lugar. E não te esqueça da prudência, né? Ele diz, ser corajoso, né? Mas não te esqueças de ser também como uma pomba, né? Porque ele estava falando dos inimigos, né? Que os inimigos também moram nas comunidades e que muitas vezes procuram fazer o mal, o evangelho. E ele estava falando ali que a Boa Nova é uma fonte de Deus e que ele deveria se preparar para novas lutas. E Francisco levantou sorrindo, chorando ao mesmo tempo, e na mesma hora procurou o caminho de casa, lembrando-se de todos os companheiros, orou por eles, pedindo ao mesmo Jesus para ajudá-lo nas suas dificuldades. E Francisco de Assis voltou do Oriente
sentindo no seu coração a vitória da palavra de Deus. Depois que 5 dos seus discípulos foram trucidados no Marrocos, posteriormente levados para Portugal, ele constatou que a coragem cristã estava solidificada nos corações dos seus companheiros. Quando fosse solicitado pelo destino, qualquer um deles daria a vida cantando, né? Então, essa viagem, ela foi de sacrifício também, né? Ela foi de entrega dos discípulos de São Francisco, que tiveram que morrer. Mas chegou uma hora que o próprio Cristo falou para Francisco que já era hora dele voltar. Então, essa mensagem desse livro, ela nos fala desse amor tão puro de Francisco de Assis, esse amor que queima o coração nos milênios afora e queima nossa mente e deseja em nós também que nós também sejamos instrumento do bem, do amor, da brandura, da paz, né? Que o Pai Celestial nos retire desses ambientes onde muitas vezes nós não vamos alcançar o objetivo de tocar os corações, mas nos ajude a levar a confiança, a ternura e sermos canais de luz, cada um de nós que já acordou para o Evangelho, né? O Santo de Assis, ele nos ensina que a vida pulula em todos os cantos, mas que cada um de nós recebe esse chamado divino para servir em seu nome, onde quer que Deus esteja lhe convocando. Então, para encerrar, eu vou fazer um trecho da oração de São Francisco, né? Pedindo a Francisco de Assis, aquele que curou aquela jovem abandonada quando ele ali chega nos caminhos de Roma para falar com o Papa, aquele que ousou ir para o Oriente, para aquelas terras da Judeia e da Galileia, para lembrar o amor de Jesus. Que Ele também continue aquecendo os nossos corações em nosso tempo. Senhor, fazei de todos nós instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Divino Mestre, não permita tanto que eu seja consolado, mas que eu possa consolar, que seja compreendido, mas que possa compreender, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que renascemos para a vida eterna. Que esses dias que lembramos a presença de Francisco de Assis no planeta Terra, Francisco, que apresentou as chagas do Cristo no seu próprio corpo. Aquele que amava, que amou de uma forma tão profunda, que foi Ele, aquele que fez as curas poderosas, que converteu e que recebeu a missão de alavancar a equipe do cristianismo na Terra no século XIV. Que Jesus nos abençoe. Que o seu exemplo seja um exemplo de fé, de esperança, de caridade e de amor para todos os dias da nossa vida. Que lembremos de Francisco, mas lembremos o quanto nós podemos nos tornar seres humanos melhores, trabalhando o ego, trabalhando a vaidade, trabalhando tudo aquilo que nos afasta desse amor que une todos os seres ao Criador. Eu vou deixar salvo. Um lindo dia.